Olá, o café de hoje é direto de Oslo, capital da Noruega, um dos países com os maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. Perde para a Suíça, segundo o levantamento de 2022. Os países que seguem a Noruega são todos do Mar do Norte e do Mar Báltico. Suécia, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Alemanha. Vamos conhecer um pouco mais a economia da Noruega? Bom café! A história da Noruega está atrelada a um povoamento muito antigo, feito por diversas tribos germânicas no extremo norte europeu. A unificação dessas tribos, ocorrida no ano de 872, resultou na formação inicial do território norueguês. O território sofreu invasão dos vikings, agrupamento de guerreiros medievais que influenciaram de maneira decisiva a formação da identidade norueguesa. Entretanto, o país conquistou a sua independência da Suécia somente no ano de 1905 e desde então tem sido uma monarquia constitucional. A Constituição norueguesa de 1814 é a segunda Constituição escrita mais antiga do mundo ainda em uso. A Noruega tem atualmente uma população de pouco mais de 5 milhões de pessoas, sendo que cerca de 14% são imigrantes. A Noruega também tem várias minorias nacionais, como os Samis, que são um dos maiores povos indígenas da Europa, totalizando cerca de 70 mil pessoas, das quais 17 mil vivem na Suécia, 35 mil na Noruega, 5.700 na Finlândia e 2 mil na Rússia. É grupo étnico nativo da Lapônia e daí também chamado de povo lapão. A Noruega já foi classificada como o melhor país para se viver em várias oportunidades, por exemplo, pelo Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que está hoje em 0,95, considerado muito elevado. É um dos países do mundo com maior esperança de vida, 80,6 anos para os homens e 84,2 anos para as mulheres. Segundo o Banco Mundial e o FMI, a Noruega tem um dos maiores níveis de rendimento per capita do mundo. Em termos de religião, são 78% cristãos, 12% ateus e 10% divididos em outras religiões. Na sociedade norueguesa, existe uma estreita cooperação entre as autoridades, os empregadores, os empregados e a sociedade civil. Isto é muitas vezes referido como modelo nórdico. A Noruega tem um grande setor público e, consequentemente, taxas de impostos relativamente altas. Por outro lado, os serviços de saúde, bem-estar e educação são financiados publicamente, resultando em 32,9% da população com educação universitária ou politécnica. A economia norueguesa é baseada na exploração de recursos naturais, como a energia hidroelétrica, minerais e piscicultura, sendo atualmente o terceiro maior exportador mundial de gás e entre os principais produtores e exportadores de peixe e marisco do mundo. As autoridades geram as receitas de petróleo e gás da Noruega em benefício da sociedade, pois grande parte dessas receitas são canalizadas para o Fundo Soberano, um fundo global de pensão que é um dos maiores fundos soberanos do mundo e tem investido em mais de 9 mil empresas e em mais de 70 países, com um valor de mercado de mais de $1 trilhão. O objetivo do fundo é ser rendimento quando o petróleo acabar e, assim, continuar fornecendo receitas para beneficiar a população. Também preocupados com a mudança climática global, a Noruega assinou e ratificou o Acordo de Paris, assumindo o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030. O Storting, parlamento norueguês, tem 169 representantes e as eleições são realizadas a cada 4 anos. A média dos eleitores que votam nas eleições parlamentares tem sido cerca de 80%, existindo também o Sametinget, parlamento Sami,
que é um órgão representativo do povo Sami e procura fortalecer a posição política do Sami e promover os seus interesses. O modelo nórdico, e principalmente na Noruega, é firmemente baseado em valores como equidade e igualdade de direitos. Todos os cidadãos têm os mesmos direitos, independente de sexo, identidade sexual, etnia ou capacidade funcional. De acordo com os rankings internacionais, a Noruega está na vanguarda internacional em termos de igualdade de gênero e qualidade de vida, com cerca de 70% das mulheres participando da força de trabalho. Uma das razões para o forte crescimento econômico da Noruega e para a melhoria constante nos padrões de qualidade de vida desde a década de 1960 é o elevado nível de igualdade de gênero. O nome oficial da Noruega, que tem origem em línguas nórdicas antigas e significa o caminho para o norte, é Reino da Noruega e tem uma extensão territorial de 685.207 km². A densidade demográfica é de 14,8 habitantes por quilômetro quadrado. Possui um produto interno bruto de 362 bilhões, com um PIB per capita de 67.294 dólares, sendo a sua divisão administrativa dividida em 11 condados. A moeda é a coroa norueguesa, sendo que uma coroa vale cerca de 47 centavos de reais. No Brasil, a Noruega tem a cônsul-geral honorária, a doutora Juliana Meyer Godart, a primeira mulher a ocupar o cargo de cônsul-geral honorária da Noruega em São Paulo, que também é diretora jurídica da Câmara de Comércio Suécia-Brasil e integrante do Conselho da Câmara de Comércio Noruega-Brasil. E agora, algumas curiosidades sobre a Noruega. De maio a junho, algumas regiões da Noruega podem ter mais de 20 horas de luz solar por dia. Porém, no inverno, principalmente no extremo norte do país, o sol quase não aparece, fazendo com que os dias sejam quase tão escuros quanto as noites. O famoso musical da Disney, Frozen, é inspirado em um conto de escritores dinamarqueses, porém seu visual é todo baseado nas paisagens e na cultura da Noruega. O maior túnel rodoviário do mundo, de 24,5 km, se encontra dentro do território norueguês, ligando as cidades de Lærdal e Aurland. Mas o túnel não é um lugar escuro e sem graça. Repleto de cores e luzes, as viagens por ele podem ser divertidas e fascinantes. É uma atração a ser visitada. A cidade de Bergen, famosa por seus magníficos fiordes, é também a mais chuvosa na Europa. Na cidade chove em aproximadamente 270 dias por ano. O bacalhau do Porto, conhecido mundialmente, é na verdade pescado na Noruega, mas não é o prato encontrado na maioria dos restaurantes, e sim o salmão. A batata é o arroz e feijão dos noruegueses. Ela está presente na grande maioria dos pratos típicos do país. Os noruegueses almoçam sanduíches e as refeições quentes são no jantar, que ocorrem após o trabalho, por volta das 17 horas. Até os anos 80, os sushis eram feitos com atum e outras espécies de peixes. No Japão, o salmão era apenas utilizado em pratos fritos, principalmente em refeições mais baratas. A Noruega, que era grande produtora de salmão, decidiu conquistar o mercado e tentar incluir o salmão na tradição do sushi, o que ocorreu. Na Noruega, desde o salário igual para ambos os gêneros, as responsabilidades com a casa e com os filhos são naturalmente divididas. Por isso, também é comum não esperar certos cavalheirismos que conhecemos no Brasil, como o homem pagar a conta de um jantar ou ser a pessoa que deve manifestar interesse na hora do flerte. As licenças de maternidade e paternidade são muito longas, em alguns casos chegam a 12 meses. De acordo com a lei norueguesa, as mulheres devem constituir pelo menos 40% dos membros dos conselhos de administração das empresas públicas e semipúblicas. E para encerrar a lista de curiosidades, existe na Noruega um valor que está acima de tudo, e é muito forte, ou seja, a confiança, que se pode facilmente entender se observando o movimento de usuários nos ônibus ou mesmo nos pertences esquecidos, bolsas deixadas em mesas, enquanto se vai ao banheiro num bar, o sistema político, os relacionamentos, as relações profissionais. A confiança tem um sentido muito forte e pode ser bem difícil ser compreendida em primeiro momento por alguém que é de fora.
matéria do economista Francisco Prisco Neto.